acompanha a partir de agora o fechamento do mercado junto comigo e com eles, Rafael Lara e o Gabriel Monteiro, além, claro, né, de todas as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e também do mundo e análise desses movimentos hoje com Igor Cavaca, que é gestor da Warren. Mas antes eu quero dar uma boa tarde aqui para a galera do chat, que eu estava já observando aqui a movimentação de vocês que estão aqui acompanhando a gente todos os dias, né? Ai, quem não tiver... Ó, o Helder aqui, ó, sempre interagindo com a gente. O Helder, Sandro Figueiredo, estão aqui desde manhã que eu sei disso. Rafael Corrêa também está por aqui, dizendo valeu. Cabral, continue aqui, tá, gente? Olha aí o Sandro Figueiredo, cuticui. Pois é, Sandro, ele me batizou agora sim, cuticute, aí foi. O Felipe Nicásio também está por aqui, o Isaac, a Duíli Rocha, que estava pedindo para poder dar uma analisada aqui em BRF. Olha só, ali temos mais quem por aqui? O senhor Alexandre Cabral também estava interagindo aqui com o pessoal. Muito bem, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Claro que o Helder também está por aqui. Obrigada pela audiência de todos vocês. Atílio Felipe dizendo boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Helder. Boa tarde para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, desde aqueles que estão aqui no início da nossa programação, né, com o pre-market. Agora, a gente chegando aqui no finalzinho já do nosso dia, mas não no fim da nossa programação, porque tem muita coisa para poder rolar por aqui. Né? E claro, deixa eu ir falando com eles também, porque eu não faço esse fechamento de mercado sozinho, eu faço muito bem acompanhada com o senhor Rafael Lara e também o senhor Gabriel Monteiro, e eles já estão aqui. E aí, meninos? Boa tarde, Débora, boa tarde, Gabriel, boa tarde para todo mundo de casa aí, né? Ótima tarde, muita gente dando boa tarde aqui para vocês também. Ó, o Rafael Corrêa está dizendo aqui, tô aqui, Débora, o BMC já é da família aqui em casa, que maravilha. Excelente. Tira uma foto aí, nossa, ó, tira uma foto, faz uma pose aqui. Fazendo assim, faz coração. Tira a foto para poder compartilhar aí depois com a gente, hein, Rafael? Marca a gente. Marca a gente também aí no Pode Instagram, para a gente compartilhar aí também. Que bom, que ótimo ter essa audiência, né, Rafael? Exatamente, a gente vem chegando junto aqui. O Rafael, que já é um dos meus preferidos pelo nome já, né? Ele já vem com uma vantagem, porque eu adoro, né? Mas, enfim, o Peter Santana também sempre presente aqui, o Sandro, o outro Sandro do meu Figueiredo, enfim, muita gente aqui nesse mercado que hoje tá de bom humor. E você, Gabriel, tá com bom humor nessa quarta-feira? Eu estou com um ótimo humor nessa quarta-feira, principalmente aí pela audiência de todo mundo aí. É incrível ver as pessoas que acompanham a gente aí ao longo do dia inteiro. 30 mil inscritos ali no YouTube. Nós batemos essa métrica ontem, então é com grande satisfação aí que nós recebemos todos vocês aqui todos os dias com as principais notícias do dia. E eu queria deixar meu boa tarde aí pro Rafael Lara, pra Débora Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente, o prazer é todo nosso. Então vamos lá, vamos já começar atualizando o mercado. Eu estava aqui já arrumando a minha telinha, compartilhando aqui a minha tela do meu computador aqui com vocês para a gente dar uma olhada, viu, Rafa? Você falou que o Bovespa hoje está aí animado. Ainda bem, né? Ainda bem que está trazendo esse bom humor hoje aí para quem teve caixa ontem para aproveitar as oportunidades, né? Hoje vem essa alta aí, né, o Rafa? 0,92% de alta do Ibovespa agora, a gente está aos 111.156 pontos agora, mas a gente foi já aos 112 mil pontos hoje, tá, gente? Ainda só não segurou na casa dos 112 mil pontos. Olhando aqui para o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, eu vou ampliar aqui para vocês conseguirem, né, ver melhor. Olha só, BID 11, BID 4, ainda em mais um dia de queda do papel. Você está vendo isso, senhor Gabriel, senhor Rafael? Já é bem, acho de BID, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que é isso. Porém, menos do que ontem, porque ontem a gente viu o BID 11, por exemplo, aí, né? Então, hoje caindo um pouco menos. Tem uma questão aí sobre existia rumores aí sobre receita, acho que era receita operacional, se não me engano, do banco, mas assim, coisas de rumores de mercado que acabou juntando aí com um dia de queda aí do Ibovespa. Isso talvez não tenha sido muito positivo para a BID, pelo menos os rumores que estão correndo por aí agora, né, Rafa, inclusive. Mas, olhando para o lado de cá, para o positivo, olha quem está aqui ainda, ó, Uzi Minas, desde de manhã, hein? Uzi Minas, a gente está vendo também Vale, que estava por aqui, também Maquiel Vale subindo 1,75% agora, Uzi Minas mais de 5%. E aquele setor, Rafa, aquele setor da... Qual? Setor do que? Terceiro dia que está em alta também? Carne? Carne, muito bem. Estamos voando, né? O JBS, mais 6%. É um churrasco que, né, eu ouvi dizer que o diretor vai fazer para poder convidar a gente. JBS está subindo aí 6% aí, né? Ele fez uma boa compra aí, ficou para o churrasco que vai acontecer.
quando tudo estiver ok para a gente poder ir comemorar os 30 mil seguidores, né? E aí, olha só. Inscritos. Estamos perto dos 20 mil seguidores. Até inscritos, exatamente. Obrigada, Rafa. Até os frigoríficos se animaram. E aí a gente tem os Minas. A gente tem aí o JBS subindo 6,14%. Também a gente tinha a Marfrig aqui, 3,49% de alta. BIF 3 ali também subindo quase 4%. BIF 3 ali, 3,63% de alta agora. Ou seja, o setor de frigoríficos está indo muito bem aí com o investidor estrangeiro colocando dinheiro aqui, hein? Apostando aí nesse ciclo de carne vermelha que deve acontecer, e aí a gente vai ficar acompanhando se eles vão conseguir manter esse rally de alta aí, pelo menos até então tem sido positivo, né, Rafa? Bom, mas vamos continuar com as nossas notícias, né, Rafa? Hoje por aqui teve novidade com o mercado de aço também, né? E aí eu queria que você falasse aí pra gente, Rafa, conta mais aí pra gente sobre essa história aí, sobre a alta do aço, é isso? Débora, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, afirmou que a indústria nacional projeta investimentos na ordem de 8 bilhões de dólares entre os anos 2021 a 2025. No fim de 2025, a perspectiva é de uma produção de 31 milhões e 400 mil toneladas. De 2008 a 2020, os aportes, vale lembrar, consolidados foram de 28 bilhões de dólares. O Brasil é o novo maior produtor mundial de aço. O setor tem 31 usinas, o que representa uma capacidade instalada de 51 milhões de produção de toneladas de aço bruto por ano. 3 segmentos respondem por 82% do consumo de aço. São eles: construção e também a indústria de bens de capital, que inclui também ali o setor automotivo, o segmento automotivo ali usando bastante aço. A gente fica de olho aqui, né, Débora, mercado de aço enorme aqui no Brasil. Eu falei alta do aço, mas é alta de investimentos aí do setor aí no país, né, Rafa? Acabei engolindo ali uma palavrinha, nem é aquela vontade de fazer um lanchinho aqui no final do dia, vai dando a fominha, a gente vai comer nas palavras. Eu tenho esse sério problema. Todas as vezes que vazou algum áudio meu polêmico durante volta de VT, sou eu falando que queria ir no rodízio de japonês, num churrasco, enfim, a gente acontece aqui, dá muita fome essa hora. É isso aí, Rafa. Mas olha só, uma outra notícia que a unidade de processamento de gás de Guamaré reduziu a capacidade de processamento devido a uma manutenção. Explica isso melhor aí pra gente, Gabriel, até quando que isso vai acontecer? É isso aí, Débora. A 3R Petroleum disse hoje, depois de ter recebido uma notificação da Petrobras, que a unidade de processamento de gás natural 3, que fica no ativo industrial de Guamaré, deve permanecer com a capacidade de processamento reduzida entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro deste ano, por causa de uma manutenção que já era programada. Durante esse período, as produções diárias de gás do campo de Sanhaçu e dos campos de Pescada e Arabaiana estão limitadas a cerca de 60 mil metros cúbicos. A empresa, no entanto, explicou que não haverá impacto para a produção de óleo dos demais campos que compõem o polo de Macau e que representaram mais de 97% da produção de óleo no local entre janeiro e agosto deste ano, Débora. Maravilha, é isso aí. Bom, e o conglomerado chinês Evergrande, que enfrenta aí uma forte crise financeira, informou em comunicado à Bolsa de Hong Kong que vai vender a Shen Eng Finance. Aí eu vou querer a ajuda do Gabriel Monteiro, gente, por favor, vamos lá, pausa no TT. Gabriel Monteiro vai me ajudar nisso. Ô, Gabriel, me ajuda nisso aí. E uma fatia de cerca de 20% da instituição financeira Shenzhen Bank. Muito bem. Vamos agora. Justíssimo, hein? Olha só, justíssimo, hein? Pois é, gente, ele tem esse dom aí de conseguir falar mandarim, eu ainda não. Mas vamos agora aos Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem as atualizações aí sobre o caso. Fala, Giovanna. O que se espera, os recursos provenientes dessa negociação serão destinados única e exclusivamente para o pagamento dos passivos da empresa junto ao Shenzhen, que essa foi uma das exigências do banco para o fechamento do negócio. O acordo prevê que a Evergrande receba um montante de 1,55 bilhão de dólares. Atualmente, a Evergrande detém 34,5% das ações
o que deve recuperar, o que deve diminuir aí para 15% se a transação for concluída. A compradora é uma estatal do setor de financiamentos industriais, gestão de capital e também de ativos, que é controlada pelo governo da cidade de Shenyang, a maior província de Liaoning, no nordeste da China. O montante desses passivos não foi informado pela empresa e o pagamento deve ser feito só depois do cumprimento das condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho do Shenzhen Bank e dos órgãos reguladores chineses. Lembrando, o Shenzhen Bank foi criado em 97 e a financeira trabalha com empréstimos e depósitos para empresas e pessoas físicas, além de atuar no mercado de capital chinês. No primeiro semestre deste ano, o lucro foi de 161,67 milhões de dólares, segundo um comunicado da empresa. A Evergrande comunicou que a crise da liquidez da companhia afetou, claro, muito severamente a empresa, né? E a entrada de um comprador, uma empresa estatal, vai ajudar a estabilizar as operações do Shenzhen Bank, ao mesmo tempo que vai ajudar a manter e aumentar aí o valor dos 14,75% de participação que a companhia vai manter ainda no banco. A Evergrande, a gente acompanha, enfrenta uma crise de liquidez severa e que pode ter reflexos no mercado mundial. Por isso, governos e especialistas estão dando suporte e acompanhando toda essa movimentação da Evergrande para passar por esse momento de crise. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovana. E nessa quarta-feira saíram aí os dados do CAGED. E boa notícia, o Brasil criou 372 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto. O mercado reagiu bem, né, Rafa? Bom, foi o setor de serviços, né, que saiu aí na frente. Isso mesmo, Débora. E uma coisa importante de lembrar é que esse é o 8º mês seguido de resultado positivo na criação de empregos formais no país. E se comparado ao número do mês anterior, a alta foi de 22,7%. Já na comparação anual, as vagas criadas em agosto representam um avanço ainda maior, de 53,5%. Como você bem adiantou, né, Débora, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foi novamente puxado pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de cerca de 180 mil postos formais. Depois veio o comércio, que abriu 77.769 vagas, e, em seguida, a indústria geral, que gerou mais de 72 mil empregos em agosto. Mas, também de acordo com o novo CAGED, o salário médio de admissão caiu 1,42% na comparação com o mês anterior, ficando em R$ 1.792,07. Débora? É isso aí. Vamos agora de notícias sobre o mercado de carne, né? Que o Brasil parece vai aumentar essa oferta de carne para o Reino Unido. Conta mais essa história pra gente, Gabriel. É isso aí, Débora. Carne que a gente já havia mencionado no começo do programa, que vem uma boa alta, um rally de 3 dias aí, com altas seguidas. E o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, da BPA, Ricardo Santin, afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que os produtores brasileiros de carne querem aumentar a oferta de frango para o Reino Unido. E o governo do presidente Jair Bolsonaro estaria negociando um aumento nas cotas para exportação do produto ao país. A BPA, que representa grandes frigoríficos como a BRF e a JBS, afirmou que o Brasil também está tentando começar a exportar carne suína para o Canadá, acrescentando que um acordo para acessar esse mercado é iminente, Débora. Maravilha. Bom, e teve aí uma nova declaração também do presidente do Banco Central Europeu, né? Falando agora das notícias internacionais, a Christine Lagarde, que, Rafa, parece que ela falou sobre alguns dos gargalos que a economia mundial deve enfrentar. Isso? Atualiza aí pra gente. Débora, a presidente do Banco Central Europeu, né, Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira que as perspectivas econômicas para a zona do euro ainda estão repletas de incertezas decorrentes de gargalos de oferta, alta nos preços de energia e novas ondas da pandemia do novo coronavírus. A Lagarde disse no Fórum de Sintra, que é um evento, né, do BCE que reúne presidentes de importantes bancos centrais pelo mundo, que, abre aspas, quanto tempo esses gargalos levarão para serem resolvidos é ainda um ponto de interrogação, fecha aspas. Falando em preços de energia mais altos, Lagarde também acrescentou que, abre aspas, vamos ver quanto tempo leva para que isso se dissipe, deve ir embora na primeira parte de 2022.
A última das incertezas que temos que levar em conta é o potencial de novas ondas de uma pandemia que seria resistente à vacina, fecha aspas aí. Uma declaração que pode ter acabado brecando um pouco, né, Débora, o otimismo das economias globais ali em relação a sair logo dessa pandemia, né? A gente está vendo, inclusive, Débora, uma dificuldade ainda das economias se recuperarem. A gente fala todo dia, né, do tapering lá nos Estados Unidos, né, um estímulo trilionário para a economia e ainda assim tentando andar para ver se essa droga desse vírus aí vai embora logo, né, Débora? É bem complicado, a gente sabe que isso ainda vai refletir durante um tempo, por mais que a gente saiba, mais que a gente queira, né, que não seja, e por mais que as injeções aí de estímulos que os países têm feito, já desde o princípio, como nos Estados Unidos, como você bem lembrou aí do tapering, né, tem aí já apontado desde o princípio, mas no final das contas não é muito bem por esse caminho, e a gente, claro, vai ficar de olho aí acompanhando. E vamos ver no que vai dar. Eu só queria dar... A gente falou sobre carne aqui ainda há pouco. Rafa, eu queria só mostrar como é que está o setor aqui, que a gente lembrou ainda há pouco que não é aí o primeiro dia, aliás, é o terceiro dia seguido de alta. E eu queria mostrar para o pessoal de como que está frigoríficos agora, tá, gente? Aqui fica mais fácil de visualizar. Vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês que estão em casa conseguirem ver melhor agora aí. Olha só, a gente tem JBS aqui subindo 6%, 6,11% agora. Beef 3, Minerva subindo 3,72%, Mafrig subindo aí 3,62% e BRF também subindo aí 2,83%, ou seja, parece que o otimismo nesse setor aqui ainda vai continuar por um tempo. Vamos saber até quando aí a gente vai conseguir fôlego para esse setor, né, gente? Rafa, Gabriel, temos vocês aqui comigo? Ótimo. Aqui. Eu queria mostrar aqui para ele, porque assim, realmente tem performado aí nessas altas. Eu acho importante a gente estar ligado e estar com isso aí no radar. Bom, eu já quero dar um tchau aqui pro Gabriel para liberar ele, viu, Rafa? Vamos liberar o seu Gabriel e aí ele volta aqui amanhã com a gente, trazendo mais notícias e qualquer atualização. Rafa grita aqui. O Rafa não, Gabriel. O Rafa vai ficar aqui comigo, tá, gente? Todo mundo nome igual, né? Rafael, Gabriel, complica um pouco. Eu só gostaria de dizer que elogiaram, disseram que você é um chinês autêntico. Que isso, olha só. Olha lá. Olha lá. Já podemos incluir isso aqui no prospecto, então, né, do Agora, Gabi 3. Eu queria falar só, Débora, que você falou que ele vem com novas notícias, mas eu queria que ele viesse com um bolo, né? Porque a gente teve aniversário aqui na BMC, tanto ontem quanto hoje, inclusive, né? Um abraço aí pro Felipe e pro David, que estão fazendo aniversário hoje. Ontem foi aniversário da Paula, então eu queria um bolinho, né? Queria só um bolinhozinho, né? A gente fala tanto de fome essa hora, né? A galera deve estar lanchando em casa, né? Eu queria um bolinho. Chegou aquela hora do bolo pro café. Bolo com café, né? Um Então, cafezinho. vamos lá. Vamos ver, né, Rafael? Agora que eu saio do ar, já produção tem também é bom para isso, né? A gente sabe que o Gabriel também atua aqui na nossa produção, ele que também está aqui com a gente nos estúdios, mas vamos lá ver se vai sair esse bolo. Quem não chora, né, Rafa? Rapaz, você quer ver? Já vamos aproveitar essa avó. junção aí de vários aniversários, ver se rola um bolinho. Vou discutir com o pessoal da produção lá e vamos ver se a hora que vocês saírem aqui do programa, a gente já vai ter isso aí em mãos. E, Nicole, vai sobrar para você. Corre lá, então. Obrigada, Gabriel. Até amanhã. A gente espera por aqui. E vamos continuando por aqui, Rafa. Vamos dando uma olhadinha de como que está esse mercado, de como está aí, trazer algumas últimas notícias aqui do pessoal, inclusive sobre a CPI, sobre o que estava acontecendo por lá, porque ainda está rolando essa CPI por lá. Não sei se você conseguiu acompanhar desde mais cedo, Rafa. Eu até separei aqui um resuminho de como foi o início da fala do Luciano Hang aqui pela manhã. O né? dono Ele da que van, né? foi eu até achei interessante porque assim tinham milhares de pessoas assistindo ali ao vivo, a audiência inclusive, né, online. Não é muito comum a gente ver tanta gente assim assistindo. Se eu não me engano, vou pedir auxílio do diretor aqui da gente, mas pela manhã tinha cerca, acho que era 90 e poucas mil pessoas assistindo lá, querendo saber o que Luciano Hang tinha lá para poder falar. Bom, de primeira mão ele disse que ele não prestou o juramento, né? Apesar dele chegar lá dizendo que estava de peito aberto, né? Não estava indo com advogado, não ia com habeas corpus e tudo mais, ele estava lá como um cidadão, como outro qualquer. O empresário acabou não fazendo o juramento e também afirmou que no início logo da fala dele, né, do depoimento dele, a gente sabe que existem 15 minutos para poder, né, o ouvido da pessoa que está indo lá falar, prestar depoimento falar, e depois disso começam as perguntas. Então, o empresário afirmou logo no início que tinha dislexia e que sempre teve dificuldade de aprender. Né, demorou um pouco, inclusive, para poder aprender a ler. Sobre a mãe dele, ele disse que tinha consciência de que, como filho, sempre tinha feito o melhor. Né? Disse que não era negacionista, nunca negou e nem duvidou da doença e lembrou, inclusive, que ajudou
né, lá na crise da saúde em Manaus, mandou 200 cilindros para Manaus, destinou mais de 5 milhões de reais para a área da saúde. Aqui também reforçou que nunca foi contra a vacina, tanto que disponibilizou os estacionamentos das lojas dele por todo o Brasil, né, como ponto de vacinação. Disse que queria entender, inclusive, o que o empresário que nunca fez negócio com serviços públicos estava fazendo ali, já que ele estava sendo acusado apenas de dar a própria opinião. Luciano Hang também usou o tempo, né, que ele tinha ali de 15 minutos para poder, no final das contas, conseguir fazer uma propaganda ali da loja dele, viu, Rafa? Ele até mostrou um vídeo, né, sobre a loja dele. É claro que os senadores não gostaram nem um pouquinho, reclamaram bastante. Tem sido um dia bastante acalorado aí. Interrompe sessão, suspende sessão, sai advogado, volta advogado. E ele falou, né, Débora, agora há pouco, às 3h57, que ele minimizou, né, a proximidade dele com o presidente Jair Bolsonaro, negou ter patrocinado o blogueiro, né, e falou ali, abre aspas, de vez em quando a gente se vê, fecha aspas. O relator da CPI, então, né, o senador Renan Calheiros, exibiu uma mensagem que mostra um blogueiro governista pedindo ajuda do deputado Eduardo Bolsonaro com o objetivo de receber o patrocínio de Hang, mas o empresário garantiu que o apoio não se viabilizou. Ele afirmou, abre aspas, nós não patrocinamos o blogueiro Alan dos Santos. Pode ter conversado, falado comigo, mas não aconteceu. As pessoas me pedem o patrocínio, eu escuto e passo para o meu departamento de marketing analisar. Fecha aspas aí, o Luciano Hang, né, que foi inclusive com seu terno verde e amarelo ali, né, lá na CPI. Deu briga, inclusive, do advogado dele, né, com o senador. O advogado tinha sido expulso da sessão, depois pediu desculpas, aí voltou. Tá a famosa... né, aquela musiquinha da Grande Família, né, Débora? Você gostava de Grande Família, Débora, aquele seriado que tinha? Eu acho que eles miraram numa CPI e o negócio virou caso de família. Acho que seria mais ou menos isso, não, Rafa? Miraram na CPI e virou... Bom, mas no final das contas, mudando só um pouquinho de assunto aí, ainda está acontecendo lá, a CPI ainda não terminou, tá, gente? Se tiver qualquer atualização, a gente traz aqui para vocês. Mas até então, essas são as notícias, né, mais relevantes. As últimas saíram agora, inclusive, foi essa que o Rafa trouxe, dele negando até, inclusive, uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Rafa, a gente que está acompanhando aqui, aliás, transmitindo, né, na nossa programação aqui na íntegra, a gente transmitiu ontem a fala do presidente Silvio Luna, da Petrobras, né, falando sobre essa questão, né, dos preços, da política de preços da Petrobras. Aí ontem, né, logo em seguida, coincidência ou não, a Petrobras anuncia aí um ajuste no preço do combustível, aí do diesel, de 25 centavos. E hoje, né, aliás, depois em seguida, porque foi uma sequência de fatos, em seguida o Arthur Lira, né, criticando bastante essa atuação aí da Petrobras, dizendo que vai levar um projeto, aliás, o presidente Jair Bolsonaro também apoiando muito o Arthur Lira, né, um projeto aí para o Senado para votação de fazer um ICMS aí realmente de tarifa única, e um ICMS único para todo o país. E aí hoje, né, quem criticou Lira e Bolsonaro sobre essa mudança no ICMS dos combustíveis aí foi o Meirelles, né, uma crítica justa a essa proposta aí do Arthur Lira de adotar um valor fixo de ICMS por litro, né, e também a unificação das alíquotas de todo o país. O Henrique Meirelles disse que a iniciativa não resolve a alta do preço, né, dos combustíveis e, segundo ele, o problema principal é a margem de lucro da Petrobras. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Petrobras está numa margem de lucro extraordinária para atender a uma série de interesses de empresas, indivíduos e do governo federal. Temos uma tentativa de punir estados, fecha aspas, foi o que afirmou então o secretário da Fazenda aqui de São Paulo. O ICMS que tem sido apontado aí por Bolsonaro desde o princípio, né, como o responsável por essa alta dos preços dos combustíveis, apesar dos retirados reajustes de preços aí, dos reiterados reajustes de preços que vem acontecendo aí, se não me engano, já foram 8 reajustes seguidos. Dessa vez, só lembrando, não foi mexido aí no preço da gasolina e do gás de cozinha, mas depois de 85 dias a Petrobras decidiu, então, reajustar o preço do diesel, 25 centavos por litro do diesel. Inclusive, né, Rafa, já tem caminhoneiro aí falando em parar, em fazer greve novamente. Tudo vai depender de uma reunião que deve acontecer lá no Rio de Janeiro, né, se eles vão realmente decidir parar ou não com esse reajuste aí do litro, 25 centavos por litro de diesel. Imagina, num tanque de caminhão, é bastante coisa aí para poder realmente ir para o bolso no final das contas. Bom, a gente teve aqui o Silvio Luna explicando como era essa política de preço. Nas contas dele,
de R$ 7,00, digamos aí, R$ 2,00 é que fica ali para a Petrobras. O restante, não. Será que é isso mesmo? Débora, a gente vai ficar de olho nisso aqui, né? Mas também tem outra questão agora, né, Débora, mudando um pouco de assunto, sobre a BlackRock, né, que lançou aí 5 BDRs aí de ETFs hoje, né, em parceria com a B3, né? Sempre bom a gente trazer novidades no mercado em relação a isso, né? As aplicações são voltadas, no entanto, para investidores qualificados, né? Ou seja, se você tem R$ 1 milhão investidos aí, ou se você tem aquele títulozinho, né, alguma certificação específica para poder investir, aí você vai poder investir nesses ETFs por enquanto, né? Entre os destaques do lançamento está o BDR do fundo iShares Semiconductor ETF, ligado ao setor de semicondutores, um material que está em escassez no mundo, né, e utilizado na fabricação de chips de diversos aparelhos eletrônicos e também veículos. E um outro destaque é o BDR do fundo ESG, chamado iShares MSCI USA ESG Select ETF, que rastreia o desempenho de um índice composto por empresas norte-americanas com boas práticas ambientais, sociais e de governança. Isso, Débora, me deixou muito curioso para saber como é que vai funcionar, porque uma das grandes discussões sobre o índice ESG, né, Debs, é que aqui no Brasil ainda é muito novo, né? Essa discussão acabou de chegar, enfim, aí entrou num hype absurdo, né, justamente por conta da pandemia, quando a gente vem numa crise, né, a gente começa a querer segurar tudo, né, igual relacionamento em crise, né? Você entra, aí você tenta salvar o que dá. E aí a Bolsa fez isso, né? Então a gente pensou, pô, e aí, a gente tá cuidando bem do mundo, a gente tá cuidando bem das pessoas, não sei das quantas, e aí virou todo mundo que queria virar ESG, só que os economistas alertaram, olha, o índice é muito novo aqui no Brasil, a gente ainda precisa fazer uma limpa sobre isso, se tem sentido, se não tem, o que vai rolar, o que não vai. E nos Estados Unidos, esse índice já rola há mais de 30 anos, o indicador ESG. Né, o que fez, inclusive, muita gente escapar de grandes crises, como 2008, né, ou a crise dos dot-com lá nos anos 90. Então, isso que fica na cabeça, esse ETF vai pegar, será esse índice ESG lá dos Estados Unidos, né, dessas empresas que conseguiram escapar, não vai, e a gente também vai ficar de olho em relação à liquidez, né, Débora, a gente sabe muito bem que BDR também tem que levar muito em consideração a liquidez do ativo, né, às vezes pode ser um BDR sensacional de uma empresa que você ama, que você adora, mas tem 10 negociações por dia, você vai estar negociando com um brasileiro que também gostou daquela ação. Então, ou não. Então, a gente vai ficar de olho aqui, mas bem legal sempre aí, né, quando tem novidade do mercado em relação a ETF, BDR. Eu tenho uma grande curiosidade para essa área, né, Débora? Sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E vamos sempre estar debatendo isso aqui, porque em relação a essa pauta, inclusive, a gente precisa discutir muita coisa ainda aqui no Brasil, né, Rafa? Tem muita coisa ainda para poder ainda se avançar, principalmente nas empresas aqui no Brasil. Eu estou sabendo que o nosso convidado já está ok. A gente estava falando ainda há pouquinho aqui, Rafa, sobre, sobre essa questão da Petrobras, inclusive da crítica do Meirelles, né, ao presidente Jair Bolsonaro e ao Arthur Lira. E eu vim dar uma olhadinha aqui de como que está a Petro agora, tá? A commodity mesmo está caindo nesse momento, tá? O petróleo, tanto o Brent como o WTI, está caindo agora. O Brent, nesse momento, está caindo cerca de 0,34%, com o barril a $78, e o WTI está caindo 0,54%, com o barril a $74. E o que acontece? Bom, a Petrobras, PT3 e PT4 estão subindo, né? Estão descolados aí dessa queda aqui pontual do petróleo nesse momento. Lembrando que, né, a volatilidade do petróleo também tem sido bem significativa. Assim, tem dias que a gente começa com o petróleo em queda, depois vira, sobe, e isso já aconteceu hoje e por aí vai, agora está caindo. Prio 3, tanto Prio 3 como PT3 como PT4 estão aqui subindo. Prio 3 está subindo 5,15%, PT3 e PT4 estão subindo aqui na casa de 1%. Repara novamente, a movimentação de Prio sempre quando tem alta ou baixa do petróleo da commodity é sempre muito maior, né, do que, por exemplo, Petrobras. Quando tem alguma movimentação, no gráfico isso aqui também é fácil da gente conseguir observar. E aqui o acumulado aqui embaixo é o acumulado do mês, Prio ainda acumula alta, enquanto Petrobras ainda está acumulando queda. A gente vai falar sobre essa questão da volatilidade, né, também do petróleo com o nosso convidado, por isso que eu já quis até já deixar isso aqui registrado, para depois a gente entrar no assunto, e a gente vai conversar com ele, né, o Rafa, com o Igor Cavaca, que é gestor da Warren, já está aqui com a gente. Boa tarde, Igor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom ter você aqui conosco para poder novamente falar um pouquinho aí sobre mercado, falar sobre, inclusive, sobre essas últimas movimentações. Eu queria começar um pouco pela semana passada, na verdade, né? Na semana passada que vinha refletindo até ontem, né, no mercado, que foi o Copom, né, o anúncio de ajuste de mais de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, né, Igor? E ontem, na divulgação da ata do Banco Central, deixou aí espaço
para um ajuste um pouco maior, se necessário, sempre levando em consideração o cenário. De lá para cá, a gente viu vários setores aí de varejo, construção, civil, por exemplo, né, em seguidos dias de queda. Hoje o cenário até que mudou um pouco, né, mas você acha que o que tinha que ser precificado pelos juros já foi, ou essa correção dos juros ainda vai continuar assombrando aí alguns setores da Bolsa, né? Lembrando que, por outro lado, a gente ainda tem essa inflação que não está nem um pouco barata nesse bolo todo, né? Não, eu acho que a gente vem sentindo também já ainda essa semana o resultado do Copom. A nossa visão ali talvez tenha sido um pouquinho mais leniente do que a gente esperava. A gente talvez esperasse que já ele buscasse uma política um pouquinho mais forte, tá? Isso muito pela pressão inflacionária que a gente está vendo. Então, os indicadores de inflação eles continuam subindo, mas também a gente sabe e observa que o Banco Central ele também está levando bastante em consideração a retomada da economia e é muito importante para que também ele reduza, talvez, um repasse dessa inflação que a gente está vendo hoje para os próximos períodos, né? Então, talvez ele tenha ser um pouco mais parcimonioso na subida de juros agora, talvez ele possa evitar aí um efeito mais negativo nos períodos à frente. Então, a gente viu, talvez, que ele foi um pouquinho mais leniente, mas, de certa forma, ele está, de fato, cumprindo o que ele vem sinalizando, né? Então, todos os indicativos do que ele iria fazer na próxima reunião estão vindo, de fato, estão sendo bem de acordo, né? Ele nunca está sendo mais firme ou mais leniente, talvez, do que ele vem colocando nas atas anteriores, nos cupons anteriores. Então, isso, de certa forma, tem ajudado o mercado a precificar. Então, a gente já trabalha com 8,25 no final do ano. Acho que hoje boa parte do mercado está trabalhando com esse indicador. E até a ata trouxe um posicionamento um pouquinho mais forte do que o comunicado, onde ele sinalizou a potencial necessidade de subir mais os juros, tá? Mas eu entendo que, dado o cenário que a gente está vivendo, dado esse ambiente de bastante fragilidade, incerteza, tanto no Brasil quanto no cenário externo também, eu acho que o Brasil já estava frágil. A gente agora teve, principalmente aí no último mês, nos últimos 2 meses, um aumento da fragilidade externa. Isso acaba impactando ainda mais, intensificando ainda mais a fragilidade agora da economia brasileira. Então, acho que ele vai levar isso em consideração aí para as próximas movimentações, que eu acho que tende a ser mais um ponto na próxima e mais um ponto em seguida, finalizando aí o ano a 8,25. Acho que isso vai ser o que ele vai buscar, mesmo a gente tendo uma inflação um pouquinho mais acelerada aí também no final desse ano, tá? O que eu chamo só atenção é mais ali, eu acho que o Banco Central vai começar a dar mais atenção também na questão da desancoragem ali das expectativas. Então, a gente já começou a ver que as expectativas do Focus estão um pouquinho fora do que o Banco Central ele vem prevendo, né? Eu acho que esse é um ponto que ele vai começar a dar mais atenção aí nas próximas reuniões também. Mas isso acabou também gerando um efeito negativo na Bolsa. Em geral, a gente já começou a ver essa relação, né? A retomada da relação, que em geral, ela é negativa. Então, quando o Banco Central sobe os juros, é mais comum a gente ver a Bolsa cair muito fácil ali. A gente teve um fluxo muito para as ações no ano passado, agora a gente começa a ver esse fluxo voltar para a renda fixa, porque ela se torna mais atraente, e a cada nova alta de juros, a renda fixa vai se tornando mais atraente, as taxas de desconto elas vão aumentando, e isso acaba impactando aí o preço dos ativos em geral, e também de como os analistas olham para as oportunidades de investimento. Então, a gente viu isso daí, fora o que a gente está vendo no cenário externo. Acho que essa semana é, de fato, uma semana do ambiente externo, China, Estados Unidos, que trouxeram um pouco mais de incerteza e vem impactando aí a Bolsa. Perfeito. Agora, Igor, novamente seja muito bem-vindo aqui ao Top News. O preço do petróleo tem sido impulsionado, né, com a expectativa de que o fim da pandemia retome o nível da atividade econômica global. Ontem, por exemplo, o barril atingiu o maior patamar desde 2018, rompendo a marca de $80, e no ano a commodity já supera ali a casa dos 50% de alta. Você acha que esse é o topo ou acredita que o petróleo pode alcançar preços ainda mais altos, com o barril chegando aos $90, como já tem alguns, né, analistas falando ali do Goldman Sachs sobre esse preço, Igor? Rafa, eu acho que isso está muito relacionado a o que aconteceu no ano passado. Então, ano passado a gente teve uma restrição bastante expressiva na produção. Então, isso acabou gerando um desequilíbrio.
A gente teve uma retomada também de forma muito rápida, então a gente está falando de uma estrutura, de certa forma, muito pesada. Então, para eu desligar e religar a geração de petróleo, ela não é tão simples e tão rápido quanto a gente espera. Então, a gente teve o processo de desligamento das plantas, agora a gente teve o religamento, e a gente tem visto também que a OPEP está, de certa forma, segurando um pouquinho, né? Ela viveu, vamos dizer, um período bastante incerto. A gente chegou a ver lá o preço do petróleo, do futuro do petróleo, atingindo níveis nunca antes atingidos. Então, isso acabou também, acho que, gerando uma sensação bem forte de incerteza para o setor, que vem aí junto com a OPEP também fazendo um controle. Eles até sinalizaram que eles já estão aumentando um pouco a produção, sinalizaram para novos aumentos, mas talvez um pouco abaixo aí do que a demanda vem mostrando, né? Apesar da gente ter tido um indicador recente que mostrou um estoque um pouco mais alto do que eu esperava. Mas isso está muito relacionado à questão da economia, reabertura econômica. Acho que até o momento a gente já começou, a gente já vem reabrindo a economia há bastante tempo. Acho que agora, em 2021, a gente já fez um esforço maior, já estamos com uma boa parte da população global vacinada e cada vez mais já buscando uma retomada quase que total das economias, né? A gente ainda sabe que tem muita coisa, acho que boa parte também do comportamento ele vai mudar, então, ainda que a gente retome, eu acho que algumas coisas vieram para ficar, e isso vai impactar talvez a velha economia, como a gente costuma falar, e o petróleo está dentro talvez dessa velha economia. A gente ainda usa muito ele como fonte energética, mas também já vem esse movimento de reduzir a dependência do petróleo. E também essa questão da questão energética, né, ela também está sempre em pauta, aqui no Brasil também, principalmente, então acho que isso também tem impactado, principalmente aqui quando a gente olha no Brasil, além do aspecto internacional, tem também impactado aí o aspecto interno, que a gente começou a usar mais fontes fósseis para a geração de energia elétrica também. Então, isso acaba impactando o preço das commodities energéticas como um todo, e acho que isso a gente está vendo no mercado global. Mas se eu fosse dizer, tá, acho que a gente já está chegando num ponto de equilíbrio, talvez a gente está com menos incerteza quanto aos crescimentos das economias ao redor do mundo. Acho que eles estão vindo, principalmente o Brasil, ele começou a ser um pouquinho mais aquém do que talvez era previsto lá no início do ano, mas a gente vai tendo mais informação e mais capacidade aí de uma melhor previsão para frente. Então, acho que isso vai permitir também, inclusive, que a gente tenha mais certeza sobre os próximos movimentos dos preços do petróleo. Acredito que ele tende a continuar, talvez subir mais um pouco, mas em breve eu acredito que possa vir aí um ponto de equilíbrio. Show de bola. Maravilha. Show de bola, então. Bom, o fato é que, olhando tudo isso, trazendo aqui esse cenário do petróleo aqui para o Brasil, né, o petróleo tem puxado as ações de petroleiras no mundo todo, tá? Mas aqui no Brasil, o impacto nas ações, por exemplo, nas 3 principais empresas do setor, são bem distintos, assim. Isso eu até estava mostrando aqui um pouquinho antes. A Petrobras tem sempre, nem sempre pega carona no rally aí da commodity e acumula perdas no ano, né? Isso a gente já sabe. E um fator político, claro, acaba também interferindo na companhia. Já a PetroRio já está disparando aí mais de 70% aí, se a gente for olhar o acumulado do ano. Olhando para essas empresas aqui do setor no Brasil, qual que você acredita que seria uma boa para poder conseguir realmente surfar nesse rally, Igor? Então, acho que o investidor ele tem que levar sempre em consideração. Quando a gente está investindo em estatal, acho que o risco político ele se tornou principalmente muito expressivo. Esse ano a gente viu algumas intervenções, então isso acaba gerando um impacto bastante negativo na Petrobras. A gente vem essa discussão aí, a gente tem, o investidor ele tem medo, né, de fato como vai ser feito o controle. A gente até que, a princípio, que os males que eram esperados da Petrobras, eles não ocorreram nos últimos meses, tá? Mas isso sempre é um ponto de bastante discussão. A gente está com uma discussão também bastante acirrada aqui, de tanto do Congresso quanto também do Poder Executivo a respeito do preço da gasolina, e isso acaba impactando também a Petrobras, apesar de eu entender que isso talvez tinha que ser mais relacionado ao mercado, como vem sendo talvez precificado, tá? Mas esse acaba levando a um impacto bastante negativo aí para a Petrobras. Quando a gente vai, a PetroRio, ela também veio, desde 2020, ela vem fazendo uma série de aquisições bastante interessantes. Ela veio naquele período mais
mais negativo ali, em seguida também que a gente passa a pandemia de 2020, a gente começa a ver a PetroRio fazendo um plano de investimento bastante consistente, e acho que o que está retornando e o que ela vem apresentando desde o ano passado, na verdade, mas esse ano também continua essa tendência de alta, está muito relacionado a esse plano de investimento que ela vem fazendo. Ela trabalha com um tipo de estrutura de extração diferente da Petrobras, então ela também tem um potencial ali de extrair aqueles poços que talvez para as empresas maiores já não são mais interessantes, então ela consegue reutilizar esses poços e acaba gerando, ela conseguindo produzir também a um custo mais baixo. Então ela tem feito um programa bastante interessante aí de investimento, comprando poços próximos um do outro, que permite também que ela consiga aproveitar toda a estrutura dela em uma série de regiões. Então isso tem sido bastante interessante, eu acho que tem movimentado bastante o preço do ativo. Mas também ele é um ativo mais volátil, né? Então é importante que o investidor, quando invista, saiba que ele está mais suscetível a sofrer variações mais expressivas e que, dado que a gente também está muito atrelado a uma commodity, que é o petróleo, que também é bastante volátil, isso tende a ser amplificado nessas empresas que elas são menores e que estão relacionadas ao setor petrolífero. Show de bola, então, o Igor, agora, estava até dando uma olhada, né, falando aqui com a Débora um pouco antes, né, a Braskem está disparando hoje, né, mais de 9% no pregão, é a movimentação, é a variação mais alta, né, do pregão hoje, né, o Banco Inter está lá do outro lado da tabela, né, caindo 5,45% hoje. Como é que você viu essa movimentação aí da Braskem? Como é que você avalia essa alta? Você acha que ela tem fundamento para se manter? Ou amanhã, por exemplo, a gente pode acabar vendo aí uma queda de 7%, 8%, como a gente, né, às vezes vê, né, uma correçãozinha? Acho que a Braskem, depois do período bem negativo que ela teve no ano passado, principalmente ali o problema ambiental que ela sofreu, ela vem buscando se reorganizar. Acabou que aquilo ali teve um impacto bastante negativo e ela vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? A gente viu também a questão lá do México, também é uma questão que ela já teve problema com o governo mexicano, mas parece que se resolveu. Ela anunciou recentemente aí um maior investimento em etano e acredito que ela tende a expandir até a planta lá no México, né? E também ela está num ambiente que está bastante favorável, né? A gente ainda vê um ponto importante para ela, a questão da moeda, a questão da demanda internacional também. Então, isso tem gerado um ambiente favorável para a Braskem, mas também é um outro ativo que, quando a gente olha, também é um ativo bastante volátil. Não é incomum a gente vê variações bastante expressivas no preço da Braskem. A gente, nos fundos, a gente já teve um momento onde a gente estava posicionado, hoje a gente não está mais posicionado, mas é um papel que é sempre importante acompanhar, porque é um setor também que, em geral, ele tem uma menos concentração de empresas, né? Então é interessante a gente observar, porque às vezes a única forma da gente tem uma maior concentração de empresas, então a única forma da gente acessar o setor, ele é via algum ativo ou outro. Então é importante a gente sempre considerar também. Com relação ao Banco Inter, acho que no Banco Inter aí a gente viu essa semana, principalmente, a queda expressiva no mercado de tecnologia norte-americano. Isso também acaba gerando muito impacto no mercado aqui brasileiro. A gente ainda está, vamos dizer, iniciando no setor de economia na Bolsa Brasileira. As empresas brasileiras elas ainda estão iniciando de tecnologia na Bolsa. Então, acaba que, quando a gente vê movimentos expressivos lá fora, isso acaba impactando muito aqui também. Acho que boa parte, o Banco Inter ele fica naquele meio ali entre tecnologia e financeiro, né? Acho que um ponto que começa a chamar bastante atenção também são os múltiplos, né? A capacidade de geração de caixa, capacidade de geração de lucro que a empresa tem, ela vem apresentando resultados interessantes nos últimos anos, mas também acredito que tudo, de certa forma, tem um limite. Acho que o mercado ele começou a reprecificar isso, né? É um ativo que, se a gente olha para o ano passado, subiu mais de 100%, esse ano já quase está subindo, chegou a subir mais de 50%, então acho que boa parte também é o mercado reprecificando os ativos aí, vendo se faz sentido, de fato, os múltiplos que hoje o Banco Inter está trabalhando. E isso, acho que nessa semana toda, a maior parte aí do setor de tecnologia, ele vem sendo muito impactado lá também com aumento de juros nos Estados Unidos. Isso acaba, geral, as empresas de tecnologia, elas estão mais expostas aos juros, estão mais expostas também ao endividamento, isso acaba impactando aí de forma negativa
em boa parte desses projetos, muito pela questão da taxa de desconto e também o custo de dívida que elas captam. Então, isso acaba levando aí a redução do valuation, redução do preço desses ativos, né? Então, a gente viu isso nessa semana, que agora nesse ambiente, é uma coisa que eu entendo que ainda a gente vai ver mais umas movimentações. Então, tem uma discussão importante lá nos Estados Unidos, que é a questão lá do orçamento. Acredito que isso não vai dar em nada, porque, vamos dizer, é um risco muito perigoso dos Estados Unidos querer brincar, vamos dizer assim, e não existe, assim, acho que outro caminho, né? Então, é bem claro o caminho que eles devem tomar, e eu não acredito que vão, apesar de estar gerando uma brigazinha agora, eu não acredito que isso deve se desenvolver mais para o mês depois de outubro, tá? Porque precisa-se de uma solução e acho que ela vai ser para o caminho que a gente espera. Mas isso acaba impactando aí a questão do endividamento do norte-americano também, isso gera impactos nos juros lá fora, e quando tem impacto nos juros norte-americanos, com certeza isso também vai ser transmitido, transbordado aqui para o Brasil, que a gente já está com um problema fiscal também, com um lado fiscal mais fragilizado, né? Então, se a gente começar a ver movimentos de alta de juros lá no mercado norte-americano, isso tende a acontecer aqui também e acaba trazendo aí mais um potencial impacto negativo na Bolsa. Show de bola, então, né, o Igor? Acho que a Débora agora, né, Débora, a gente estava falando um pouco do setor de carne, né? Acho que Isso. Você até está aí no gráfico. Você pode olhar para a gente, Débora, no mapa de calor rapidinho? Olha só, o setor de carne ainda vem performando sobre as altas. Eu vou até ampliar aqui. Vamos lá, dá uma olhadinha. JBS sobe aqui hoje 5,94%. A gente tem também aqui BIF3, Minerva, que está subindo 3,63%. Está aqui Marfrig também, que sobe 3,93%. São os principais papéis aqui, né, do setor de carnes, né, Rafa? Que eu até falei mais cedo que a gente estava conversando na redação. Terceiro dia aí consecutivo de alta. A gente sabe que tem muito investidor estrangeiro, inclusive, colocando dinheiro, né, nesse setor aqui no Brasil, apostando num ciclo aí da carne, né? A Marfrig, Minerva, JBS, tudo subindo. Acha, Igor, que chegou essa hora aí do investidor a se empolgar com o setor? Ainda está tempo para poder entrar? Assim, na verdade, ainda tem espaço para poder eles conseguirem manter isso. Realmente você acredita nesse novo ciclo aí de carnes que está vindo, que alguns analistas, inclusive bancos, até já estão prevendo isso? Como é que você está olhando isso? Então, acho que a gente começou a voltar, o setor de proteína ele se aqueceu bastante com a demanda internacional, então a gente tem visto vários movimentos, principalmente dos Estados Unidos, em torno da carne brasileira, e isso acaba sendo bastante positivo, né? E quando a gente está falando de frigorífico, a gente tem visto também o preço do boi gordo aqui cair, o que é, de certa forma, meio inconsistente quando a gente vai olhar, né? Mas isso acaba sendo positivo para os frigoríficos, né? Porque em geral, eles estão ali no processo de processamento entre quem compra a carne, compra o boi lá e faz o processamento para depois venda da carne em si da exportação. Então, isso acaba afetando as margens aí, de certa forma, de forma positiva. Então, isso acaba resultando aí também no crescimento do preço. Então, a gente vê esse cenário aí. Eu acho que a gente retomou, né? Acho que a questão da proteína, ela voltou a estar em discussão no mercado, voltou a reaquecer. Pessoas voltaram a consumir mais e isso acaba levando o setor como um todo aí a subir. E também a gente vem visto aí operações de M&A dentro da aquisição de ativos entre empresas do setor, que acaba também permitindo talvez gerar uma combinação de negócios, talvez tornar um processo mais eficiente para algumas empresas, né, acaba impactando a concorrente, mas isso acaba gerando a potencial de maior produção no setor como um todo, né? Então a gente viu isso recentemente, isso tende também a gerar um crescimento dos preços. Show de bola. Agora, o Igor, hoje a gente está vendo também, né, Banco Inter caindo 5,45%, aí BID4, né, que é a outra ação do Banco Inter, 4,69%. E engraçado que ontem a gente até estava falando, né, com a Heloísa, né, Débora, sobre essa coisa, né, dos bancos digitais. Os bancos digitais, eles não têm aí surfado tão em alta, né, depois dessa alta da Selic, enquanto os grandes bancos têm subido, né? A gente tem visto aí, ultimamente, os bancos subindo. O que está acontecendo com os bancos digitais? Você acha, né, que esse hype passou um pouco? Você acha que o Banco Inter está sofrendo ali com essa questão do Nubank, que está abrindo lá fora seu capital? Como é que você vê tudo isso, Igor?
Tá, eu acho que hoje os bancos digitais eles são vistos muito mais como empresas de tecnologia do que empresas bancárias efetivamente, né? Então, quando hoje o valuation dessas empresas elas estão muito mais focados no crescimento de base de cliente, no crescimento de produto, na expansão de que produto eles estão operando, do que efetivamente relacionado exclusivamente ao crédito. É claro que o crédito ele é uma parte importante dentro dessas estruturas, mas o valuation está muito mais focado em outros aspectos, né? Eu acho que a questão do quantidade de clientes e o potencial de geração de caixa com esses clientes no futuro, seja via ativo, seja via produtos financeiros ou não. Então, eu vejo isso muito mais relacionado à questão do setor de tecnologia em si do que o setor bancário. Mas, claro que a gente tem, eles estão relacionados ao setor bancário e também, de certa forma, tendem a ser um pouco impactados pela Selic, talvez de forma negativa pela questão de como eles estão crescendo quando a Selic aumenta. Em geral, a taxa de desconto para essas empresas de tecnologia ela vai se tornar maior e isso acaba impactando o valuation. No banco, a gente já vê o contrário, né? O banco ele carrega muito, carregou-se também muito caixa. Em geral, quando a gente vê o juros subindo, ele tem aí uma relação não linear com os juros, né, onde ele começa também aquela parte que ele carrega talvez em reserva, o que ele ainda não emprestou, ele passa a rodar dentro ali de uma taxa de juros um pouco maior, porque em geral isso vai ser tudo alocado em título público, né? Então isso acaba também gerando uma coisa positiva para os bancos e também para as seguradoras. Então acho que muito por isso a gente tem visto a subida de juros, ela é positiva para os bancos, é positivo também para as seguradoras, mas quando a gente olha para as fintechs que estão muito mais relacionadas à tecnologia, que estão nessa busca de crescimento muito expressivo, acabam impactando muito aí os seus valuations, sua taxa de desconto, né? Então, o custo de investir mais capital para que a empresa continue crescendo se torna mais caro e isso acaba levando aí a um impacto que a gente vem vendo, principalmente nos bancos digitais, mas também em todo o setor ali de tecnologia, né? Não só o banco digital, mas a gente vê, por exemplo, a movimentação da Lojas Americanas, da Magazine Luiza, que inclusive estão agora buscando oferecer serviços financeiros também. Então isso acaba também impactando essa parte do setor, né? Que tem buscado hoje oferecer serviços financeiros, mas também ou uma série de outros produtos que talvez os bancões, como a gente costuma falar, hoje eles não possuem. Por exemplo, hoje o Banco Inter está muito centrado também na venda ali no marketplace que eles criaram, onde a gente não consegue ver isso tão claro no Itaú, no Bradesco. Isso ele já vem fazendo, até na verdade, movimentos nesse sentido, mas o Banco Inter ele já investe de forma muito mais intensa nisso, né? Então acho que é isso que são algumas diferenças entre os negócios que vem gerando essa movimentação distinta também. Maravilha. Inclusive, a gente estava falando mais sobre isso aqui mais cedo, né? O Banco Inter aqui, agora que o mercado já está caminhando aqui para o finalzinho, vai permanecer aqui nas maiores baixas do dia, BID11 aí, queda de 3,42 e BID4 queda de 3,70, só para poder atualizar, já que a gente estava falando de bancos aí, nesse momento dos bancos digitais. Agora, vamos comentar, olhando um pouquinho lá para fora, vamos comentar um pouquinho agora sobre essa crise aí da Evergrande, né? O que você acredita, né? Quais você acredita que serão os potenciais impactos dessa crise aqui para o mercado brasileiro? Assim? Você acha que isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda deve se preocupar? O governo chinês parecia ali já estar se movimentando de alguma forma, a Evergrande realmente pagar efetivamente não pagou essa dívida. A gente sabe que também, claro, pode impactar nas siderúrgicas aqui, mas e aí? Até que ponto isso deve ser uma preocupação? Ou é muito mais preocupante, por exemplo, a crise energética que a gente está vendo se estourar por lá também? Eu acho que a crise da Evergrande, ela acaba que ela tem proporções gigantescas, né, que tendem a impactar o mundo como um todo. Mas a China ela veio passando por um processo de globalização bastante expressivo, mas ela ainda é bastante fechada, ela ainda é bastante regulada pelo governo, né? Então, quando a gente olha principalmente ali para os principais credores da Evergrande, que é o principal ponto de discussão, eles estão centrados ali em bancos chineses, em empresas chinesas, então isso acaba
impactando, de certa forma, de forma bastante expressiva a economia chinesa, né? Então, acaba que é difícil a gente não ver o governo chinês, de certa forma, tomar medidas para que isso não se intensifique ainda mais, né? Vale dizer que hoje ainda mais de 25% do PIB chinês ainda está relacionado à construção, e a Evergrande é um dos principais players do mercado, né? Então, acaba que um potencial, talvez uma falência, ou talvez um potencial, uma perda expressiva sem movimentação do governo tende a impactar a economia chinesa como um todo, tende a desacelerar a economia chinesa como um todo. Então, não vejo isso como um movimento que o governo chinês tomaria. Eu acho que ele pode até tentar reduzir suas interações, mas que ele vai interagir, vai tentar gerar o menor custo ali para a sociedade chinesa e para a população, né? Então, acho que isso é um ponto que tem sido discutido, né? E por isso também a gente não tem visto um transbordamento tão expressivo. Acho que essa semana a gente essa discussão está rolando, né? Então, acho que isso acabou impactando, tornando também, trazendo muita aversão ao risco para o mercado. Principalmente ontem a gente viu esse movimento mais expressivo, mas eu não vejo assim a Evergrande ela acabando a gerar impactos diretos. Eu acho que o impacto ele vai estar muito relacionado a um impacto indireto com a aversão ao risco do investidor. E isso também, a China ainda é uma economia emergente, e a gente já viu isso no passado, quando uma economia emergente ela sofre um choque, seja interno, seja externo, a gente vê esse transbordamento para boa parte das economias emergentes. Então, a gente já viu isso na crise da Rússia, crise do México, na Argentina, e isso tende a impactar negativamente o Brasil por fazer parte ali dos países emergentes, né? As pessoas ficam avessas aos riscos, os investidores, principalmente investidores internacionais, eles começam a tirar recursos do país. Isso acaba gerando impacto negativo tanto lá no câmbio quanto também nos ativos de risco brasileiro. Então, eu vejo mais esse movimento, esse potencial impacto, ele vem de forma indireta, com uma aversão ao risco, do que efetivamente um impacto direto aí. Quando a gente vai para o setor imobiliário brasileiro, acho que a gente também está vivendo um ciclo de mercado imobiliário muito diferente. Então, a gente passou há pouco tempo por um período muito ruim para o setor imobiliário. Foi em 2020 ali que a gente tem a redução das taxas de juros, que a gente vai ver efetivamente a retomada do consumo de bem imobiliário, né? Então, a gente vai ver ano passado uma alta expressiva nos financiamentos, muito relacionado à taxa de juros mais baixa. A gente ainda está surfando um pouquinho esse movimento. As taxas de juros ela vem numa tendência de alta aí, mas a gente vê que boa parte dos bancos também eles têm segurado um pouco a taxa do crédito imobiliário, porque tem muito recurso para emprestar. Então, isso acaba que a gente está vivendo um ciclo bem diferente do chinês. Então, acho que pode impactar, tá? Mas eu acho que o impacto ele vai ser muito menor do que efetivamente o impacto sobre a economia como um todo, como a gente está vendo. De estar conversando aqui, né? Que a gente falou agora há pouco sobre petróleo, e tem uma galera falando aqui sobre a Enalta, né? O Pedro Holtz, Hotlz, eu achava que era Holtz, mas acho que é Hotlz, não sei, eu não sei pronunciar bem, a minha parada é economia. Mas ele perguntando um pouco sobre a Enalta, né? A Enalta subiu hoje 4,73%, ela paralisou ontem a produção no campo de Manati por um vazamento de gás. Como é que você vê, né, esse leque de opções de empresas de petróleo? Você acha que a Enalta pode, por exemplo, ser uma que se destaca ali, né? Porque a gente tem 3R Petróleo, a gente tem Petrobras, a gente tem PetroRio, mas pouco se comenta sobre a Enalta. E eles estão até falando agora há pouco, aqui estava uma discussão sobre dividend yield, aí o Rui das Neves estava falando sobre o yield puro não quer dizer nada, que, por exemplo, uma empresa, se houver algum vazamento, algum acidente ambiental, o pessoal está lascado, enfim. Como é que você vê essa situação dessas empresas que são menores de petróleo aí? Você acha que é uma boa para o investidor? Então, acho que um ponto do setor, né, é um setor bastante oligopolizado e, em geral, precisa-se de estruturas muito caras, né? Acho que também isso a gente vai ver também no setor de siderurgia e de mineração, né? Em geral, é difícil a gente ver players pequenos nesse mercado, porque quando a gente tem um muito grande, ele acaba tendo um poder de monopólio, ele acaba conseguindo, ou via aquisição, ou via também
forçação de barra no preço ou de alguma forma acabam impactando essas empresas menores. O que a gente tem visto, acho que esse é o ponto, né, é que as empresas menores elas têm buscado atuar de forma complementar às grandes petrolíferas e produtoras de energia, seja de energia não fóssil, né? Então isso acaba impactando a Enauta, que ela tem gerado, eu acho que a Enauta ela também tem bastante enfoque em gás, que eu acho que é um outro produto que a gente viu um crescimento do preço também nos períodos recentes, muito relacionado também ao preço do petróleo. Então acaba que isso também gera um impacto positivo para a empresa, mas elas sempre também ficam bastante suscetíveis a esse ciclo das commodities, né? Então é mais comum que essas empresas elas sofram muito mais em períodos onde a gente vai ver uma queda expressiva das commodities energéticas como um todo. Mas, de certa forma, no momento atual, acho que elas estão surfando, de certa forma, todas as empresas estão surfando um ambiente mais positivo para o tipo de produto que elas operam. Perfeito. Então, inclusive eu queria chamar a Débora, né, para a gente bater um papo sobre o fechamento, antes das considerações finais do grande Igor Cavaca, né? Esse fechamento agora nessas 5 horas e 4 minutos, o mercado fechou em alta mesmo, né, Debs? Alta, viu, Rafa? Não mudou muito do cenário do que a gente estava vendo mais cedo. Cerca de 0,70 de alta, 110 mil pontos, 110,890 por enquanto aqui, né? A gente sempre tem algumas acomodações ainda no finalzinho do mercado, vai ter o aftermarket ainda, mas até então o cenário fica aí no positivo, pelo menos hoje aqui no Ibovespa, depois daqueles 3% de queda de ontem, né? O dólar também aí fechou numa queda, praticamente num 0 a 0, mesmo tendo essa intervenção em leilão de swap aí que a gente viu do Banco Central hoje, viu, Rafa? E no final das contas o dólar ficou numa queda de 0,11%, a gente ficou com ele no fim mesmo, 5 horas da tarde, cotado a 5,43 centavos. Bom, olhando agora aqui para o nosso mapa de calor, permanece aquilo que a gente vinha mais ou menos falando, com o Banco Inter aqui liderando aqui nas quedas, a gente com a Braskem aqui, como você já tinha trazido aqui o questionamento também sobre a companhia, JBS e outras aqui do setor de frigoríficos, além também de Usiminas e outras do setor de siderurgia e mineração por aqui. Tá? Também a gente teve Qualicorp aqui, uma alta de 2,85% hoje, performando aqui nas altas do setor de saúde. Na contramão, assim, no setor de saúde como um todo, não tem tido uma direção única nos últimos dias, né? Apesar da gente ter tido analista por aqui, né, dizendo que a gente seria um bom setor para poder deixar no radar, já que com retomada da atividade, aí, inclusive a gente pode ter retomada, por exemplo, de cirurgias eletivas, o que pode ser um fator, né, muito positivo aí para o setor. Mas, por exemplo, a Previda ficou em queda, enquanto isso a gente teve outras companhias do setor no positivo, ou seja, está operando aí em lados opostos. Bom, eu estava dando uma olhadinha também no que está acontecendo lá por Brasília, do que a gente sabe que o Arthur Lira tinha uma reunião aí junto com a bancada para poder definir sobre essa proposta do que eles querem votar sobre o ICMS único para todo o país, viu, Rafa? E o Lira começou dizendo que hoje essa reunião com os líderes da base, com ideias para poder combater o problema, claro, foi bem positiva, inclusive, que ninguém está satisfeito com essa composição dos preços dos combustíveis. Ele disse que não podemos dizer que ICMS é que puxa o aumento dos combustíveis, mas ICMS sobre combustíveis contribui de sobremaneira com alguns excessos. Bom, mas se só apenas contribui e não é realmente o problema ali, o X da questão, adiantaria então atuar numa coisa que não é o problema realmente, não é o que vai resolver? Né? Porque aí a gente pode estar resolvendo uma coisa e criando outros problemas ali na questão local. E aí? Como é que fica isso, né? Lira está falando ainda, ele não terminou ainda de falar, eu vou acompanhar aqui para poder ver. Mas essa é a proposta do Arthur Lira, como a gente viu ele comentando desde ontem, quando foi anunciado esse aumento aí da Petrobras, esse reajuste no preço do diesel de 25 centavos por litro, né? Que seria uma ideia, uma proposta dele ali de uma votação de um ICMS único para todo o país. O que você acha, Igor Cavaca, disso? Você acha que seria o mais justo realmente? Você acha que isso poderia, então, conseguir sanar esse problema que a gente está vendo aí, os preços dos combustíveis e tudo mais? Porque, assim, se a gente parar para lembrar, ICMS também não é de agora que existe, né? Não, eu acho que esse é um ponto de discussão e ele é um ponto bastante político, né? Então, a gente falar que a outra dos preços é para o ICMS
Eu entendo que, de certa forma, é um pouco deturpado, porque, de fato, a gente não teve variação ali no imposto há bastante tempo. Então, não fazendo um ponto, né? A gente tem uma tributação muito alta, a gente tem uma carga tributária muito alta, mas não é isso que veio gerando esse aumento de preço que a gente viu recentemente. Mas eu acho que a gente precisa de ter essa discussão sobre uma reforma tributária. A gente sabe que nós somos um dos países onde a gente tem a carga tributária mais pesada no mundo, onde a gente tem também uma construção que acaba dificultando muito os negócios. Então, quanto mais fácil a gente tornar o processo de entendimento da questão tributária para as empresas, quanto também reduzir a receita tributária, não, mas reduzir o imposto para as empresas, também tende a gerar um impacto positivo, também tende a incentivar as economias ao redor do mundo. Então, isso acaba sendo uma coisa muito positiva que eu esperava até, inclusive, ver nesse governo atual. Só que o que a gente viu foi, a gente até começou a andar com algumas reformas, e são reformas importantes, mas a gente tem que discutir mais ainda essa questão da reforma tributária, de modo que a gente passe a não ter essa bitributação que a gente vê, em geral, em alguns tipos de setores, e que a gente também consiga reduzir o imposto, tanto para as empresas, quanto também para o consumidor final. Porque isso vai permitir que a gente consiga, então, tornar mais eficiente o nosso Estado e também tornar mais eficiente a nossa economia, podendo gerar ainda mais um crescimento econômico. Então, acho que essa que é a discussão. É importante a gente trazer isso à tona. Acho que o ponto do combustível está mais relacionado a um ambiente mais político, que, de fato, impacta bastante o consumidor brasileiro, a população brasileira, mas eu acho que a gente tinha que extrapolar essa discussão para um ambiente ainda mais macro, onde a gente passa a olhar de fato como está a nossa carga tributária, como o nosso consumo ele é tributado, como nossa renda ela é tributada, que a gente consiga então tornar esse processo muito mais eficiente e permitir a expansão, tornar o ambiente de negócios mais favorável e permitir a expansão da economia. Acho que essa que é a principal discussão. Maravilha. Bom, enquanto isso, né, eu trouxe aqui o nosso mapa de variação, viu, Igor e Rafa, o nosso mapa de calor por volume, variação de volume, na verdade, por volume de negociação e não por variação, desculpa. Então aqui Vale foi que realmente pesou aí positivamente, né, em volume de negociação. Quem mais pesou realmente foi a Vale, com 1%, 1,27% aí, mais de 3 bi de negociação, Petro 4, 1,59%. 1,6 bi de negociação. E aí alguns bancões também, Bradesco, Itubi 4, também aqui performando. JBS também aqui, ó, teve um peso significativo aqui no volume de negociação da Bolsa hoje. Olhando para o cenário negativo, varejistas, Magazine Luiza, ó lá, apareceu ali no volume de negociação negativo. Via também, ainda 0,63% no volume de negociação. BID não tem jeito, ainda aí performando aí nessa queda. Amer 3 também, algumas varejistas ainda aqui nesse cenário de queda aqui do Ibovespa, pelo menos no volume de negociação. Esse foi o cenário que a gente viu aqui já no finalzinho do dia. E é isso aí, né, Rafa? Vamos nos despedindo aí do Igor? Vamos sim. Igor, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu, ao Top News. É sempre uma honra recebê-lo. Não só você, como toda a galera da Warren aí, né? Manda um beijo, inclusive, lá pro Celson Plácido, né? Que sempre vem também aqui na BMC. Enfim, e seja sempre muito bem-vindo em toda a grade de programação da BMC, tá certo? Eu que agradeço, Rafael, Débora. Eu também fico aí sempre à disposição para a gente bater um papo a respeito do mercado. Boa noite. Até uma próxima. Uma ótima noite, até mais, viu, Igor? Até uma próxima, então. Vamos dando tchau aqui pro pessoal que está no chat. O Rafa, o Felipe está dizendo aqui, fiz trade nele, ele fez trade de algum papel que a gente estava comentando aqui sobre Enalta. Acho que foi Enalta. Na semana passada, isso aí. Rui das Neves, exato, Igor. Nem falei sobre dependência, sobre os preços dos commodities, pois a comparação do colega... Ah, tá bom. Eles estão conversando aqui entre eles. Acho tão legal que eles estão interagindo entre eles também aqui no chat. Tá excelente, tá excelente. Vão interagindo. Roda de conversa, né, de investidor, é muito melhor do que briga de política. E aí um enfia o dedo na cara do outro. Aí, entendeu? Isso é muito mais legal. Lá, o Rui das Neves estava compartilhando a ideia dele sobre dividend yield, se é um dividend yield raso, se não é, enfim. E o Impecável com a melhor ideia ainda, que é o quê? Vamos ajudar dando like, se inscrevendo no canal da BMC News. Concordo. Então, senta o dedo no like. Absolutamente. Lembrando que a gente tem aquela nossa meta de chegar a 40 mil. Aliás, não é só uma meta, é uma meta e um grande desafio. É um sonho, né?
um sonho. grande desafio para você, nosso telespectador. E para mim também, porque se eu tiver que fazer a dancinha do TikTok, né, 40 mil até sexta-feira, não só eu, como o grande professor Alexandre Cabral, né, a gente está falando aí de reputações que são estragadas, né? Falando de carreiras destruídas, enfim, aí, com a dancinha. Imagina, mas gente, a gente colocou essa meta aqui então, esse desafio aí pra vocês, quem sabe, né? 40 mil inscritos aqui no YouTube e a gente abre o TikTok da BMC pra gente ver essa galera aqui dançando lá no TikTok da BMC, claro, além de gerar conteúdo pra vocês por lá também. Então aí, vocês que mandam, se vocês quiserem, 40 mil inscritos aqui no canal da BMC, até sexta-feira da semana que vem. Exatamente. A gente vai ficar aguardando, né, Rafa? Exatamente. Bom, e é isso aí, a gente vai ficando por aqui porque a dona Hanna Beltrão tá chegando com Quero, Rafa. Olha lá, lojas Quero. Eu vou acompanhar, hein? Vou estar ali pegando, vou pegar uma tapioca agora, né, Débora, que a gente fala muito sobre fome, de fato. Vou pegar uma tapioca agora, Como um bom né? nordestino. Com um bom nordestino, obviamente, né? Não podia de deixar. Uma tapioquinha assim à tarde, é isso aí, tá mais do que certo. E agora a gente, né, da ala do Nordeste aqui, passa o bastão para a ala da região Norte, né, grande Hanna Beltrão, que é lá de Belém do Pará. E aí a gente vai agora comer tapioca ali, né? Exatamente. E a Hanna continua aqui na nossa programação, ao vivo com vocês, nesse bate-papo incrível aí com o pessoal da Quero, inclusive no BMC Business, é uma boa oportunidade para você conhecer mais sobre a companhia. Eu me despeço de vocês por aqui, amanhã eu tô de volta a partir das 9h30 da manhã. O mercado aqui ao vivo, em tempo real para vocês, a partir das 9h30, junto com a Paula Moraes, com todo mundo aqui na nossa programação do BMC News. E no final do dia, claro, com esses garotos aqui, o Rafael Lara e também o Gabriel Monteiro, ao vivo no Top News com o fechamento do mercado. Eu fico por aqui.